Nova. Glória a Deus. Versículo 17, diz o texto: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Diga, nova pessoa. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é. Amém? Vamos ler juntos, bem forte, o versículo 17 mais uma vez. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Amém? Vamos orar, feche seus olhos por um momento. Pai, com a tua graça, a tua misericórdia, mais uma vez estamos aqui. Somos gratos pela obra que o Senhor está fazendo em nosso meio. Obrigado porque o Senhor está ministrando aos nossos corações. Quem somos nós, Senhor, para recebermos tanto amor, tanta graça, tanta misericórdia. E dando continuidade, ó Pai, esse culto, nós agora, com o coração aberto, recebemos a Tua palavra com expectativa, Senhor. Porque cremos que a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra liberta. A Tua palavra é luz. A Tua palavra tem a capacidade de penetrar no mais profundo do homem, do ser humano, e retirar tudo aquilo que seja necessário e colocar tudo aquilo que seja necessário. E com esse temor, com esse entendimento, nós pedimos, Espírito Santo, fale a cada um de nós, conforme o Senhor está ministrando, conforme a Tua palavra for lida, explicada. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua sabedoria, a Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. O tema da mensagem, então, é vida nova. Eu li esse texto aqui, mas, na verdade, eu quero desenvolver a ideia com base no que está escrito pelo mesmo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4. Aos Coríntios ele escreve, esse texto é muito conhecido, que há uma consequência, há uma lógica, há uma reação a uma ação. O fato de estarmos unidos com Cristo Jesus, e veja bem, é estar unido, não é simplesmente acreditar que Jesus existe, não é simplesmente concordar com alguns ensinamentos dele, não é apenas escolher determinadas frases de efeito, não é apenas ter uma religião, mas a Bíblia, a Bíblia diz que alguém está unido, diga unido, unido com Cristo. Então, uma consequência, uma inevitabilidade ocorre. Essa pessoa se torna nova. Eu quero pensar contigo nessa noite, analisar o que seria essa novidade de vida. E para isso eu peço que você abra comigo em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Esse texto é conhecido. Se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova pessoa, uma nova criatura, dependendo da versão aí que você conheça. Mas o que é ser uma nova pessoa, em termos bíblicos? Será que isso tem a ver com um novo corte de cabelo? Ou tem a ver com novas formas de se vestir? Será que isso tem a ver com novas palavras, um novo vocabulário? Será que isso tem a ver com uma nova dieta? Algo que eu começo então a fazer diferente? Precisamos entender que essas circunstâncias que eu mencionei são exteriores. Isso não reflete necessariamente que alguém é uma nova pessoa. Eventualmente, de forma consequencial, se alguém é renovado por Cristo Jesus, evidentemente que isso será externalizado. Porque a Bíblia diz que nós somos conhecidos pelos frutos. As árvores são conhecidas pelos frutos. As pessoas são conhecidas pelos frutos. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então é lógico que o externo revela muita coisa. Porém o externo ele pode ser camuflado. Ele pode ser disfarçado. E muitas pessoas às vezes se preocupam com uma mudança externa, tão somente. Mas não é disso que Paulo está falando aos Coríntios.
Aqui no capítulo 4 de Efésios, a partir do 17, ele diz assim, ó: portanto, depois de um raciocínio acerca dos dons do Senhor, depois de falar sobre a salvação, ele segue o raciocínio dizendo: portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto, diga assim, eu insisto. Olha que interessante. Eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Então Paulo ele segue uma linha de raciocínio, dizendo: olha, portanto, ou seja, tendo em vista que vocês receberam dons de Cristo, que vocês entregaram a vida ao Senhor Jesus, vocês são igreja do Senhor, em nome do Senhor, Paulo ele está apelando. E por que ele apela? Porque a coisa mais difícil de um ser humano entender e permitir que o Senhor faça é a transformação na sua mente. É a coisa mais difícil. Perceba que Pedro andava com o Senhor Jesus. Os apóstolos andaram com o Senhor Jesus por cerca de 3 anos. E várias vezes eles demonstravam que não entendiam o que o Senhor estava ensinando, porque a mente deles ainda não havia sido mudada. Lá em Atos dos Apóstolos, Pedro é ensinado pelo Senhor. Olha só, depois de Jesus ter morrido na cruz, ter ressuscitado, ter aparecido para Pedro, ter ministrado ao coração de Pedro, pelo fato de Pedro ter negado ao Senhor, houve uma cura, isso está registrado ali no final do Evangelho de João. Tempos depois, Pedro ainda tinha, presta atenção nisso, uma forma de pensar que o limitava. Ele entendia que a salvação do Senhor era para os judeus tão somente. Aí vem um homem chamado Cornélio, um homem que não era judeu, ele era, a Bíblia usa essa expressão gentil ou pagão, dependendo da tradução, mas na verdade o literal é povos, outros povos, ou seja, qualquer povo que não fosse de Israel, não fosse judeu, qualquer povo, o brasileiro, o argentino, o uruguaio, o americano, o inglês, o irlandês, o japonês. Nessa versão usa pagão, em outras versões fala gentil, mas era o não judeu. Mas Pedro, veja bem, depois de tudo que ele viveu com o Senhor, ele ainda tinha a mente embotada na cabeça dele. Deus tinha um compromisso com os judeus, tão somente. Então Cornélio é abençoado pelo Senhor, e Deus diz para Pedro: vá até Cornélio. Mas antes de falar isto, ele tem um sonho, e Deus ministra o coração dele. Eu não vou entrar nesses detalhes, não é o tema, mas para você entender que o mais difícil é a mudança na mente. Diga assim, na mente. Não é tão difícil mudar o modo de vestir, de falar, mudar alguns hábitos. Porém, isso é superficial, isso tem prazo de validade. Mas permitir que o Espírito Santo transforme a nossa mente. O povo de Israel viu todos os milagres que foram feitos por Moisés e Arão. Você conhece como as 10 pragas? Quem já ouviu falar da história da saída do Egito? Levanta a mão. Eles viram tudo aquilo. Eles passaram pelo meio do mar. Na primeira oportunidade, eles murmuraram dizendo: é melhor voltar para o Egito, porque lá a gente comia cebola, comia melão, tinha carne. Mais difícil do que os milagres que aconteceram, quebrar o faraó, quebrar o Egito, abrir o mar, mais difícil era mudar a mentalidade daqueles escravos, porque eles continuaram sendo escravos. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo Jesus, se alguém está unido com Cristo Jesus, é uma nova pessoa, amém? Essa novidade é interna.
Por isso que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, dizendo: não se conforme com este mundo, pelo contrário, permita que o Espírito Santo mude o seu entendimento, mude a sua mente. E aqui ele apela: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto, não pense, não viva mais como os não convertidos ou os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, são inúteis, não possuem consistência, objetivo. São pensamentos que, como o autor do Eclesiastes diz, é como correr atrás do vento. Seus objetivos são como correr atrás do vento. Todo esforço, todo sonho é como correr atrás do vento. São pensamentos sem valor, objetivos vazios. E diz aqui: a mente está na escuridão. E por que isso? Porque Paulo escreve aos Coríntios também dizendo: o Deus deste mundo, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas, para não verem a luz de Cristo Jesus. Mas isso não impede a luz de brilhar para aquele que busca o Senhor. E glória a Deus porque Ele brilhou em nós, amém? Mas é muito fácil retrocedermos. Por isso que Paulo está dizendo para a igreja, para os que creem: eu insisto em nome do Senhor, não viva mais, não pense mais dessa forma. A mente está na escuridão, eles não têm parte, estão separados de Deus, porque são completamente ignorantes e teimosos. Dependendo da versão aí, tem o coração endurecido, mas literalmente está escrito isso: tem o coração endurecido. E o termo aqui, ele é usado na medicina. Sabe aquele endurecimento do calo, quando caleja? Sabe? Quem tem a mão calejada, ou alguma parte do corpo, a junta, alguma coisa calejada, não endurece? Sola do pé. Esse termo, o coração ele caleja, endurecido, para não ouvir a palavra do Senhor. E aqui nós precisamos entender o seguinte: quando Paulo faz esse comparativo com os pagãos, com os que não creem, nós precisamos entender e cuidar o nosso coração, para não nos colocarmos em uma posição melhor do que qualquer outra pessoa, porque nós não somos melhores do que ninguém, amém? Porque a religiosidade, muitas vezes, ela cria essa ideia: ah, eu creio no Senhor, eu sou melhor que o pagão, que o incrédulo, aí a nomenclatura que você queira usar. Nenhuma pessoa é melhor que a outra, amém? Acontece que se alguém crê em Cristo, está unido com Cristo, e tem um relacionamento com Deus, não por seu mérito, mas porque está unido com Cristo. E aquele que não está unido com Cristo, não tem um relacionamento com Deus. É o que a Bíblia ensina, simples assim. Difícil de aceitar, mas é o que a Bíblia ensina, simples. Mas isso não me faz um ser humano melhor que o outro, nos dá destinos diferentes. Porque uma das coisas que a religiosidade falsa cria é justamente isso, essa ideia de superioridade. E devemos sim julgar as pessoas e as condutas, mas com temor e com sabedoria, não de qualquer forma, porque a Bíblia diz para não andarmos com as más companhias, porque elas corrompem os bons costumes. Ora, como é que eu sei que alguém é má companhia se eu não estou julgando e analisando os atos dela? Não tem como. A Bíblia diz para não andarmos na roda dos escarnecedores. Ora, como é que eu sei que alguém é escarnecedor? Eu analiso os hábitos, as atitudes. Mas isso sempre lembrando que se eu estou unido com Deus, se eu não estou mais separado de Deus, isso é pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim, e eu creio nele, e ele me faz estar unido com Deus, o que lemos no início. A glória é dada a Deus por meio da igreja e Cristo Jesus, amém? Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, eu vou ao Pai através dele.
Por isso que Paulo escreve a Timóteo dizendo: apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem, porque Ele é Deus e Ele é homem. Então, amados, o nosso desafio é não permitirmos que o nosso coração fique calejado diante das coisas do Senhor, que os nossos pensamentos sejam sem objetivo, sem valor, vazios, porque assim nós éramos antes. Quando Paulo está falando de pagãos, ele está dizendo isso. Em outros textos ele vai falar: assim eu era, assim nós éramos assim, e podemos voltar a fazer novamente. Tanto é verdade que ele está aqui apelando: digo e insisto, porque se eu permitir, eu começo a pensar novamente, como eu pensava antes. Eu retrocedo. E ele continua no versículo 19, fazendo uma descrição do que é essa vida separada de Deus. 19 diz: eles perderam toda a vergonha, dependendo da tradução que você utilizar, se tornaram insensíveis, se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Uma pequena descrição da vida sem Cristo, tanto a nossa anteriormente, como daqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor. Ah, mas eu nunca tive vício. Será? Nunca teve vício do trabalho? Nunca teve vício de falar mal dos outros? Por aí vai. É fácil. Eu falei sobre isso esses dias. O nosso parâmetro é Cristo. Acho que no culto dos homens. É fácil analisar a vida das pessoas, das outras pessoas, e usar como parâmetro quando eu percebo que a pessoa está na situação pior que a minha. Mas o nosso parâmetro não são as pessoas, nosso parâmetro é Cristo Jesus. Amém? Fala para o teu irmão: nosso parâmetro é Cristo. Sem Cristo nós ficamos insensíveis, nós perdemos a vergonha. E nós fazemos coisas que outrora nós pensamos que não seríamos capazes de fazer. Nós mentimos, enganamos, começamos a ter amantes, abandonamos os filhos, roubamos. Parece que não, isso não vai acontecer comigo. Acontece. Se não for a graça e misericórdia do Senhor em nossas vidas, acontece. Porque separados de Deus, nos tornamos insensíveis, ou como diz aqui, perdemos toda a vergonha, e vamos racionalizando situações, as pressões vão sendo racionalizadas, vamos cedendo às nossas vontades, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e terminamos assim, sem nenhum controle. Versículo 20 diz: mas não foi essa maneira de viver, diga assim, maneira de viver, que nós aprendemos como seguidores de Cristo. Veja bem, existe uma maneira de viver, existe uma filosofia de vida, lifestyle, como se diz por aí, uma forma de se viver, um estilo de vida, ensinada por Cristo através das Escrituras, uma vida nova. Quando Paulo escreve lá aos Coríntios dizendo: olha, se alguém está unido com Cristo Jesus, é uma nova pessoa. Não está dizendo que é um novo casamento, um novo emprego, novos relacionamentos. Não, isso é muito pouco, isso é vazio, isso é limitado, isso tem prazo de validade. Está falando de uma nova perspectiva, uma nova forma de ver e compreender as coisas, um novo estilo de vida. Não foi esta maneira de viver que vocês aprenderam. Precisamos aprender a cada dia a maneira de viver, porque nenhum de nós sabe completamente como viver.
Porque nenhum de nós ainda passou por todas as situações que iremos passar. Sim ou não? Certa vez perguntaram, se eu não me engano, para o Ayrton Senna. Perguntaram qual foi o seu maior erro. Ele falou, eu ainda não cometi o meu maior erro. Olha que resposta interessante. Eu ainda não cometi meu maior erro. Não era uma vaidade dizendo, não, eu não erro. Não, ele tinha compreensão que possivelmente ele erraria mais. Precisamos aprender a viver. Eu hoje sou um jovem de 43 anos, 42 na verdade, quase 43. Estou aprendendo a viver com os 40. Se Deus permitir, chegarei aos 50 e continuarei aprendendo a viver com os 50. E assim com 60, você tem 20, você tem 30, você é solteiro, aprenda a viver como solteiro em Cristo Jesus. Você é casado, aprenda a viver como casado em Cristo Jesus. Você está empregado, aprenda como ser um empregado em Cristo Jesus. Você tem um negócio, você é empresário, aprenda a ser um empresário em Cristo Jesus. É a maneira de viver. Você percebe isso? Que as pessoas reduzem o evangelho, reduzem o cristianismo a algumas regras e a frequentar determinadas reuniões ou cultos, seja lá o nome que seja dado. Já percebeu isso? Em coisas como comunicação, como sexo, como dinheiro, como trabalho, como estudo, as pessoas não se aplicam a entender e conhecer a maneira de viver. Nós vamos vivendo como se nós soubéssemos. A pessoa nunca foi pai e se torna pai, e ela vai trabalhando como se ela fosse expert em ser pai, nunca foi pai na vida. É assim ou não é? A pessoa casa, ela nunca foi casada, e ela vai vivendo como se ela soubesse ser casada. Não procuramos saber, aprender. A pessoa nunca trabalhou, consegue o primeiro emprego, e ela começa a trabalhar, e vai como se ela fosse a pessoa mais experiente da face da terra, ou profissional. Existe uma maneira de viver, e isto é muito interessante, porque abre um leque, porque cada um aqui tem uma vida, sim ou não? Não tem aquela frase sábia que diz, Deus deu uma vida para cada um, cuidar da sua, sim ou não? Quem já ouviu essa frase aí de caminhão, né? Para-choque de caminhão. Cada um tem uma vida, tem uma história, tem dons, tem talentos, tem uma identidade, e Deus te fez assim. Você está aqui conosco hoje, amanhã você pode ir para outra cidade, para outro país. Deus tem uma maneira para você viver. Amém? Existem os princípios que são imutáveis na palavra do Senhor. Esses não mudam. Mas Deus tem algo para cada um de nós, cada família aqui representada. Então eu te digo, meu irmão, para ter uma nova vida, eu preciso aprender a buscar do Senhor uma maneira certa de viver. A oração do Pai Nosso que nós cantamos agora há pouco, uma das coisas que ela ensina é pedir ao Senhor o pão nosso de cada dia. Isso não fala de comer, gente, tão somente. Fala de uma rotina, de uma caminhada, de uma história. Não está falando para pedir o pão do mês, nem da semana. Seria mais prático, não é? A gente orar, primeiro dia do mês, Senhor, dá-nos, né, esse mês, o pão desse mês. Pronto, fechou. Sim ou não? Ou do ano, né? Primeiro dia do ano, Senhor, dá-nos o pão desse ano. E fechou. É diário, porque Deus tem algo para nós hoje, que vai se perder quando virar o dia, se nós não vivermos. Diz o texto, versículo 21, com certeza vocês ouviram falar dele, e como seus seguidores. Quem ouviu falar de Jesus aqui? Quem é seguidor de Jesus? Aprenderam a verdade que está em Jesus, que a verdade está nele.
Portanto, abandonem a velha natureza. Versículo 22. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Olha que interessante. O texto diz, no literal, e normalmente é assim que aparece nas traduções, se dispam, ou seja, tire a roupa do velho homem, tire o hábito do velho homem, o hábito no sentido de veste, de roupa, da velha natureza, porque essa velha natureza é o problema, não é o diabo. A velha natureza de vocês que fazia com que, olha só, é a velha natureza que fazia com que você vivêssemos uma vida de pecados. Não é que hoje eu esteja ileso do pecado, ou você esteja ileso do pecado. Só que uma vez que eu estou em Cristo Jesus, eu não tenho mais uma vida de pecados. O que é uma vida de pecados? A pessoa vive no pecado. E pior, ela nem sabe que é pecado. É normal. É o comum. É o que ela vive. Ela não sabe. A mente está escurecida, o coração está endurecido. Ela nem sabe que aquilo é pecado. Talvez ela fique incomodada com a situação com outra, quem sabe uma convenção social ali, acuse aquela situação, mas ela nem sabe que aquilo é pecado. Ela vive aquilo e vai vivendo, empurrando com a barriga, às vezes está bem, às vezes está mal. Quem está em Cristo Jesus não tem mais essa vida, porque o Espírito Santo que está em nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, diz a palavra, amém? Quando nós pecamos, o Espírito Santo nos incomoda, nós nos arrependemos, clamamos o perdão do Senhor, porque nós não vivemos mais isto. Está entendendo? Sim ou não? Agora a velha natureza me leva a essa vida, essa continuidade de mentiras, conforme diz aqui, ó, vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Os nossos desejos enganosos estavam nos destruindo. Por isso a necessidade de ser uma nova pessoa, novamente, novos desejos, novos objetivos, nova compreensão de vida. Não adianta continuar com os mesmos desejos, os mesmos objetivos, e mudar o exterior tão somente. Volto a dizer, o povo saiu do Egito, mas o coração ainda estava lá na prisão. Vamos voltar para lá. Na primeira dificuldade, vamos voltar para lá. Eu estava comentando com alguém essa semana sobre isso, de pessoas que, contando uma situação ali real, as pessoas iam voltar para o mesmo contexto de antes. Eu até comentei, isso é o natural. O ser humano, ele volta, ele vive preso num ciclo, ele volta a fazer a mesma coisa. Se arrepende não, tem um remorso, chora, tal, e volta a fazer a mesma coisa. Tem um remorso, chora, daqui a pouco aquilo nem gera mais remorso, nem gera mais dor, e se acostuma, se endurece e segue, preso num ciclo. Porque essa é uma diferença. Você pega Judas, a Bíblia diz que Judas, ele entendeu que ele entregou uma pessoa inocente. Lembra dessa história? Que ele vendeu, né, ele negociou ali por 30 moedas de prata e entregou o Senhor Jesus. Quem sabe dessa história aqui? E a Bíblia diz que depois ele chegou lá de volta para os líderes e falou: olha, eu fiz besteira, eu entreguei um homem inocente, não poderia ter feito isso. Aí eles falaram: olha, isso aí é contigo, a gente não tem nada a ver com isso. Aí ele foi desesperado, tomado de remorso, se matou. Olha a diferença de Judas para Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, olha só, Pedro foi alertado. Jesus falou para ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes.
Sabe o que é você estar aqui no culto, alguém chegar para você, ó, você vai amanhã, você vai mentir 3 vezes. Falar, não, eu não vou. Então, tá bom, já te alertei. Aí amanhã acontece o quê? Você vai e faz aquilo que foi dito. Jesus alertou Pedro. Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro foi e negou 3 vezes. E não foi no susto. Ao longo daquela noite que Jesus estava preso, a Bíblia diz. Não foi numa conversa assim, de sopetão, ele tomou um susto. Ah, não conheço Jesus. Não. Foi ao longo de um período ali. Mas a Bíblia diz que depois que Pedro caiu em si, ele com lágrimas buscou o perdão de Deus. O arrependimento, ele difere do remorso no seguinte: o remorso é a tentativa de consertar as coisas por nós mesmos. Sabe quando o marido faz besteira ou a mulher faz besteira e fala, não, eu vou mudar? Quem já viu isso? Quem já falhou nisso? Eu vou mudar. Quem já falou vou mudar e não mudou? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Amém? Vou mudar e não muda. Porque é algo que é natural. É o meu desejo. Só que o meu desejo não vence o meu mau desejo. Agora o arrependimento é buscar em Deus, falar, Senhor, em mim não há nada que eu consiga fazer para melhorar. Me perdoa, me muda, me transforma. Eu não tenho força para mudar. Eu não tenho como mudar. Isso é arrependimento. É levar para a cruz, é levar para Deus, é levar para Cristo. Quem está entendendo? Agora a velha natureza, como diz aqui o versículo 22, nos levava para uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos nossos desejos enganosos. Aí ele diz no versículo 23, olha só, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Amém? Olha só, Paulo escreveu isso mais de uma vez. E é só por milagre. Quem tem mais de 30 anos aqui, levanta a mão. A maioria. Certa vez eu vi algo, não sei se isso já mudou, mas era o estudo da época, não tem muito tempo não, que aos 30 anos o ser humano, a sua formação, vamos dizer assim, está completa. Daí em diante, para ele mudar a forma de pensar, mudar valores, mudar entendimento, praticamente, humanamente, isso não acontece mais. Isso é um processo. Então você percebe a criança, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, como que ele vai mudando, ele muda valores, ideias, vai mudando, faz parte do processo, normal. Só que chega um ponto que isso vai fechando. Mais ou menos nessa época aí, por volta dos 30, lógico que isso não é uma matemática, né? Mas mais ou menos por aí, a nossa visão de mundo fecha. E daí para diante, é difícil mudar. E quanto mais velho, mais difícil ainda. Por isso que às vezes a gente vê, né, o vô, né, o bisavô, o pai, né, já tem uma certa idade e não muda. Ele entende uma situação, ele concorda com aquilo, mas ele não muda. Quem já viu? Nós somos assim. Somente uma ação do Espírito Santo, eu louvo a Deus porque a maioria aqui demonstra isso, que não está havendo uma mudança natural na sua vida, porque naturalmente você não mudaria a sua forma de pensar, sua forma de ver o mundo. Por isso que as grandes mudanças na história da humanidade é pela juventude. Você pode buscar a mudança que for, a revolução que for, seja cultural, seja militar, seja religiosa, são jovens. Até ensino muito jovens sobre isso, que às vezes nós vemos aquele quadro do Leonardo da Vinci, se não me engano foi ele que fez, eu não lembro quem, aquele quadro da ceia, se alguém souber aí, não tem aquele quadro famoso da ceia, está Jesus, os apóstolos na mesa, quem já viu aquele quadro? Famosíssimo. Então, aquilo ali é uma mentira sem tamanho. Primeiro, eles estão sentados à mesa, eles não usavam mesa na época,
Segundo, os apóstolos eram novos. A gente imagina os apóstolos, pessoas de idade, né? Uns barbudão, barba branca, sim ou não? Mas primeiro que Jesus era o mestre, era o líder. Jesus morreu com 33. Segundo que uma pessoa idosa, uma pessoa com, vamos pegar com seus 40, 50 anos naquela época, não sai por aí andando do nada, seguindo alguém. Concorda comigo? Quem que era chamado para ser discipulado naquela cultura? Eram os novos, era a gurizada, vou usar essa expressão. É interessante porque certa vez o pessoal ali, os cobradores de impostos, chegam até Jesus, até Pedro, falam: você e o teu mestre não vão pagar o imposto? Que imposto que era? Cada homem adulto pagava uma moeda. Então Pedro chega para Jesus e fala: estão cobrando imposto, vão pagar ou não vão? Vamos pagar. Aí tem um milagre ali que eles pagam. Mas é interessante, porque Pedro e Jesus pagaram o imposto, os demais não pagaram. Não tinha idade para pagar, eram discípulos. Discípulo é alguém novo. Começa a fazer sentido para você ou não? Mas a gente imagina os apóstolos o quê? Agora, como que esses apóstolos, se fosse daquela idade que você vê no quadro, permaneceram pregando e viajando a cavalo ou a pé 20 anos, 15 anos, 30 anos depois? Tem lógica? Aquele senhorzinho que você vê lá com Jesus na ceia, 20 anos depois andando por aí, tem lógica? Eram novos. Mas são parâmetros, paradigmas que vão colocando na nossa mente. É igual Deus. Como é que se imagina Deus? Automaticamente você já imaginou Deus, um senhor barbudo sentado na cadeira eterna, girando a roda do tempo, sim ou não? E normalmente bravo, né? Deus é bravo, igual o pastor Pablo. Aí vem Jesus, que é igual o pastor Macena, né? Aí o Espírito Santo, como é que é o Espírito Santo que a gente imagina? Passaram para nós, como é que ele é? Uma pomba. Agora a Bíblia, onde que a Bíblia fala que o Espírito Santo é uma pomba? Imagina se o Espírito Santo fosse uma pomba, dá uma estilingada e acabou. É Deus. A Bíblia diz que, por ocasião do batismo do Senhor Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, ou seja, de forma mansa, tranquila. Porque em outras oportunidades o Espírito Santo vinha como um redemoinho, como fogo, como vento. Naquela ocasião veio como uma pomba, de forma mansa, tranquila. E Jesus, como é que se faz? Qual que é a imagem de Jesus? Um italiano, né? É branco, né? Olho claro, cabelo liso, não é verdade? Aquele cabelão liso. Sim ou não? Totalmente fora da realidade. Às vezes até afeminado. Você olha para Jesus, dependendo da imagem que se faz, até afeminado. O homem que venceu a morte, o homem que encarou o que ele encarou, levou sobre si os pecados do mundo. Mas são imagens que vão sendo colocadas em nós. Se nós não permitirmos o Espírito Santo a mudar a nossa mente, nós continuamos presos nisso. Quem está entendendo diz amém. Diz o texto aqui: é preciso, versículo 23, que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Isso é através da humildade de clamar a Deus e permitir que Ele mude a nossa mente. E esse trabalhar, esse agir é constante. E logicamente, você precisa também alimentar a sua mente com coisas que te liguem, que te aproximem com o Senhor. Não adianta nada você passar a semana toda vendo lixo, séries que são lixo, filmes que são lixo. Não adianta nada passar a semana toda ouvindo músicas que são lixo. E não precisa ser muito crítico para analisar, é só ver o que fala a letra da música. Você ouça aquela letra da música e fala, você usa o seguinte crivo: você gostaria que a tua vida fosse aquilo que a música está dizendo? Pronto. Você gostaria que o que está na letra daquela música ocorresse com o teu filho, com a tua filha?
pronto, você já vai ver que não presta para você. Você fica alimentando, nós ficamos alimentando nossa mente e pedindo que o Espírito Santo renove. Aí ele vem, renova, você joga um monte de lixo em cima. Tem lógica, sim ou não? Quantos que saem daqui, às vezes fica cantando louvor aqui e sai renovado? Não é gostoso louvar o Senhor? Quando você chega na igreja a primeira vez, você fica agoniado, porque a música não acaba nunca, né? Né, Glauco? Não acaba nunca. Vou naquela igreja não. Começa a cantar, meu Deus do céu, 45 minutos cantando. Mas depois que você começa a entender, e o Espírito Santo começa a te transformar, você consegue desfrutar desse momento. É fantástico. Porque a música, ela fala ao nosso coração. A letra da música, isso é uma coisa que o Ministério de Louvor trabalha. A maioria das letras das músicas são letras tiradas da Bíblia. Agora o que você vê, aí a semana toda vendo porcaria, aí vem o Espírito Santo, renova a tua mente e joga um monte de lixo. Permita e mude de tal forma que essa renovação seja constante na sua vida. Amém? Amém? Versículo 24 diz: vistam-se. Antes fala para se despir do velho homem, agora fala: vistam-se com a nova natureza, criada por Deus. Olha só, é uma natureza que só Deus cria, que é parecida com a sua própria natureza, ou seja, com a própria natureza de Deus, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então nós nos vestimos, cabe a nós recebermos isso que o Senhor nos dá. Essa expressão vestir é usada várias vezes na Bíblia, né? As vestes representam muita coisa, fala da identidade, fala de quem nós somos, e assim até hoje nós pensamos dessa forma. E a Bíblia fala que aqueles que são vestidos de branco, foram lavados, tiveram as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, entrarão no céu. Então, há esse simbolismo, a veste representa a nossa identidade, como Deus nos vê. Então precisamos nos vestir dessa nova natureza que é criada por Ele. Aí vem uma sequência, a partir do versículo 25, de coisas práticas, que fazem parte daquele que está sendo renovado, daquele que está sendo transformado diariamente. Diz assim, o versículo 25: por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então a primeira coisa aqui, não mente mais, a tua vida é pautada pela verdade. A mentira, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, amém? O pai da mentira é o diabo, não existe mentira branca. No 26 ele diz: se vocês ficarem com raiva, quem já ficou com raiva, fica com raiva aqui, levanta a mão, vamos ver. No trabalho, em casa, na rua. Sabia que ficar com raiva não é pecado? Quem sabia que ficar com raiva não é pecado? Ficar com raiva não é pecado, irar-se não é pecado. Principalmente se você se ira com uma situação injusta. Quando você vê uma injustiça, se você fica irado, isso é correto. O problema é que, quando estamos irados, podemos facilmente agir da maneira errada. Essa é a questão. Aqui diz, se vocês ficarem com raiva, olha só, não deixem que isso faça com que pequem. Olha só, ficar com raiva não é pecado, mas ficar com raiva pode me levar a pecar. Então, se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. E olha só, e não fiquem o dia inteiro com raiva, dependendo da versão que você vai utilizar aí. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então às vezes você está numa situação, você fica irritado,
uma injustiça, um erro. E tem gente que é mais pavio curto que o outro. Até aí não é um problema. O que ele está dizendo? Tenha domínio próprio. Porque nós passamos por situações difíceis. Quem passa por situações desagradáveis no trabalho aqui? Em casa? Todos nós passamos. A questão é, eu terei ou não domínio próprio para agir da forma correta? E ele continua. Olha que versículo interessante, o 27. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. A primeira vez que aparece o diabo na história. De tudo que Paulo está escrevendo aqui, é só agora que ele vai falar. Ele falou da nossa natureza pecaminosa, nossos desejos enganosos. Só agora ele vai falar, e ele diz o seguinte, que nós temos a capacidade de evitá-lo. Porque ele diz assim, não dê lugar ao diabo. Ou seja, se eu não der, isso cabe a mim. Eu posso dominar isso. Cabe a mim. Porque ele diz, não dê lugar. Agora, como eu disse, dependendo do que eu estou assistindo, do que eu estou ouvindo, com quem estou convivendo, eu vou dando lugar. E ele fica procurando um lugar, um espaço, para entrar, para atrapalhar. Paulo diz claramente aqui, não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Começa a analisar quando você peca, quando você erra, onde você está dando lugar ao diabo. Se você não está discernindo, ore a Deus, fala, Senhor, me mostre onde eu estou permitindo que o diabo haja contra mim. Porque às vezes a gente não percebe mesmo. Nós temos pontos cegos. Quem dirige aqui sabe o que é um ponto cego, né? Você está, dependendo do modelo do carro, você está dirigindo ali, hoje mesmo, quase que eu peguei um ciclista, por causa do ponto cego. É que eu ando devagar, não pegou, graças a Deus. Você não vê. E na nossa vida espiritual, sentimental, nos nossos relacionamentos, nós temos pontos cegos. Então, muitas vezes, eu preciso orar, Senhor, onde que eu estou dando lugar ao diabo? Eu não estou percebendo, o negócio está acontecendo, está errado, não estou conseguindo. E Deus vai te falar. Aí cabe a você o quê? Mudar, diga mudar. O problema é esse. Aí Deus nos fala, nos mostra e nós não mudamos. Fala, não, nada a ver isso aí. Não, isso aí não. Nada a ver. Tá bom, confia. Versículo 27, não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Continuando, quem roubava não roube mais, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e ajudar os pobres. 29, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Quero enfatizar aqui o versículo 30 para terminarmos, olha só. Versículo 30, se você puder ler comigo bem forte. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Olha que interessante. Então nós aprendemos que é possível dar lugar ao diabo ou não, e aprendemos que é possível entristecer ou não o Espírito Santo, porque você tem o Espírito Santo, amém? Quem já entregou a vida ao Senhor Jesus aqui? Então a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em você, ponto. Agora, logicamente, que a dinâmica do agir do Espírito Santo na tua vida vai depender da caminhada com Deus, e é possível eu entristecê-lo com as minhas decisões. Da mesma forma que é possível dar lugar ao diabo, é possível entristecer o Espírito Santo. E veja bem, o que é o Espírito Santo? É interessante essa expressão, é a marca, diga assim, marca. É a marca de
propriedade de Deus. Quando o inimigo olha alguém que tem o Espírito Santo, ele sabe que ali ele não pode mexer, porque há um proprietário que é Deus. Agora, conforme eu entristeço o Espírito Santo, e eu não resolvo isto, ele vai se afastar. E eu vou me afastar dele. Vai chegar um ponto que não haverá mais essa marca distintiva, essa identidade, de que eu sou propriedade de Deus. Qual é a maior reivindicação do ser humano? Desde o Éden, quando caiu, é ser dono do próprio nariz. Sim ou não? Só de falar que eu tenho um proprietário, isso já incomoda. Mas aquele que está em Cristo Jesus é propriedade exclusiva de Deus, é o que a Bíblia diz. E se isso não está bom para você, complicou, porque é o que a Bíblia diz. Mas o ser humano desde sempre ele quer ser dono do próprio nariz. Ele quer fazer as suas estátuas, os seus monumentos, deixar o seu nome, a sua marca. Foi assim com a Torre de Babel, foi assim no Egito, é assim até hoje. As pessoas querem criar dinastia, o nome, a história, e nisso dominam outras pessoas, tornam outras pessoas propriedade deles. Isso não é diferente hoje. Mas nós que cremos em Cristo somos propriedade de Deus, e a marca registrada é o Espírito Santo em nós, amém? Porém precisamos cuidar para não apagá-lo, não entristecê-lo. Quem está entendendo, diga amém. Tem um texto, Tessalonicenses, capítulo 5. Não precisa abrir não, vou ler aqui para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, diz assim, ó: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Olha só. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. E é lógico que eu só posso atrapalhar a ação do Espírito Santo na minha vida. É impossível alguém atrapalhar a ação do Espírito Santo na vida de outra pessoa, porque ninguém pode deter o agir de Deus, amém? Agora, na minha vida, Deus, na sua sabedoria infinita, nos deu a liberdade, a oportunidade de dar lugar a Ele ou não. Logicamente que toda escolha tem consequência. E muitos de nós estamos atrapalhando a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Fala para quem está perto de você, não atrapalhe mais. Não atrapalhe. Não entendemos por que as coisas não estão acontecendo, porque estamos atrapalhando a ação do Espírito Santo. Porque nós já sabemos o que fazer e não fazemos, ou nos acomodamos e não buscamos mais a vontade do Senhor. Olha que interessante, lá em Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, é o selo, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Essa libertação fala de quando nós estaremos de fato, de forma completa, com Ele na glória. Ele já tinha escrito sobre isso lá em Coríntios, e aqui no capítulo 1 de Efésios, no versículo 13, ele diz a mesma coisa. Ele diz aqui: a mesma coisa aconteceu também com vocês, falando da conversão, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, amém? Quem creu em Cristo aqui quando ouviu a palavra? Talvez não na primeira,
poucos na primeira, né? Ele continua: e Deus pôs em vocês, em nós, a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa, diga liberdade completa, aos que são seus. Portanto, a frase: louvemos a sua glória. E louvamos ao Senhor não é apenas cantando músicas, louvamos ao Senhor com a nossa vida. Para encerrar aqui, só para fechar o ciclo, versículo 31: abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos, maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou. Devemos perdoar. Meu irmão, que a sua casa seja um local de paz, amém? Não aceite gritaria, insultos, na sua casa. Peça ao Senhor domínio próprio para resolver as situações. Todos nós temos situações difíceis para resolver, no casamento, com os filhos, com os pais, todos nós. Mas precisamos clamar ao Senhor para que nos dê sabedoria, domínio próprio, para fazermos da forma correta. Amém? Para não darmos lugar ao diabo e para não entristecermos o Espírito Santo. Então, quando nós ouvimos, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova pessoa, ok, a pessoa veio para Cristo, parou de beber, parou de fumar, até a expressão muda, né? Esses dias até comentei com alguém, falei: rapaz, vi umas fotos sua antiga, parecia um zumbi, tá bonitão até agora, judiado, acabado. Só que isso é uma parte muito pequena da mudança. Vamos dizer assim, é tirar aquele cascão, aquela sujeira assim mais grossa. Mas tem muito mais que precisa ser renovado em nossa mente, amém? Não pare no meio do caminho. Diga para quem está perto de você: não pare no meio do caminho. Precisamos aprender a maneira de viver. Enquanto nós estivermos vivendo, nós vamos aprender então a maneira de viver, amém? Glória a Deus. Eu te convido a ficar em pé para orarmos.